judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Assim diz a palavra do Senhor, ou é do Senhor. Nesta noite nós reunidos aqui, estamos aqui principalmente para ouvir e aprender e sermos edificados e desafiados pela Tua Palavra. Neste momento nós pedimos que aqueles que não estejam conosco, que Tu estejas guiando, que não estão conosco, que Tu estejas guiando e protegendo e trazendo de volta conosco o mais rápido possível, esteja protegendo o irmão Alisson na sua viagem, esteja sarando o corpo da irmã Rosa, da irmã Tiela, outros irmãos que não estão aqui conosco por vários motivos, esteja com eles esta noite. Sabemos que eles gostariam muito de estar presentes. Neste momento, nos ajude a tirar, nós que estamos aqui, a tirar toda distração, todas as coisas do mundo que vêm invadir nossa mente nesse momento, que Tu estejas nos ajudando a concentrar e aprender as ricas verdades da Tua Palavra. E que nós estejamos também abertos para quaisquer desafio, qualquer momento de convicção que venha através da Tua Palavra, para que nossas vidas sejam transformadas e que durante a semana de segunda a sábado nós andemos em novidade de vida através do contato que nós temos com a Tua Palavra. Nisso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria saber se os irmãos já tiveram uma experiência igual que eu já tive, de estar querendo explicar alguma coisa para alguém. E para você essa coisa é simples e fundamental. E importante que a pessoa entenda. E a pessoa, por mais que você explique, a pessoa não entende. Alguém já teve essa experiência? Quem já teve filho já teve essa experiência. Garantido. Já teve essa experiência. Mas se você não teve filho, você já teve amigo, você já teve parente, você já teve colega, ou qualquer pessoa na rua, ou vendedor, ou atendente, que você
está tentando explicar uma coisa. Você liga para Equatorial, tentando explicar e a pessoa não quer atender, ou qualquer serviço, né? Não entende. Nesse capítulo, nós temos isso. E quem está querendo explicar, quem está tentando explicar é Jesus Cristo. E quem não está entendendo são as pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo. Na semana passada, nós olhamos mais de perto esses seguidores de Jesus. Por que estão seguindo Jesus? Né? E a gente viu que esses seguidores, embora sendo seguidores de Jesus, não eram crentes. Jesus está falando para as pessoas que estão o seguindo: vocês precisam se converter, vocês precisam crer em mim. Né? A gente olhou de perto essas pessoas. Por quê? Quais são algumas características desses seguidores de Cristo que não são crentes? Mas o que Jesus Cristo está querendo nesse capítulo explicar para essas pessoas é o conceito do pão da vida. O pão da vida. E isso é coisa tão importante que é o assunto desse capítulo. Inclusive, nós começamos esse capítulo com Jesus fazendo o quê? Antes desse discurso, antes de ter andado sobre a água com seus discípulos, ele demonstrando o seu poder com seus discípulos, o que ele fez? Ele dividiu o pão e os peixes e alimentou um pouco. Digamos, uma ilustração viva de que Jesus Cristo é a fonte do pão. Aí quando as pessoas vão atrás dele, ele dá essa lição: olha, vocês estão vindo para mim porque vocês querem pão, e eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão da vida. E o povo, a gente viu na semana, Jesus Cristo nos dá esse pão, eles querem pão, né? Um pão normal de padaria para comer. Eles ganharam dele e agora querem de novo desse pão. E tentaram, Jesus tentando explicar o conceito de pão de vida, e as pessoas sempre dizendo: nos dá mais pão, e tentando mudar o assunto de novo para esse pão que eles estão com fome, eles querem comer, é pão mesmo. E Jesus disse: não, gente, vocês precisam entender do pão da vida. Agora, deixa eu perguntar: muitos de nós aqui têm muito tempo de crente. Se alguém chegasse para você e dissesse: rápido, explique para mim o que Jesus quis dizer quando ele disse pão da vida, você conseguiria explicar? Conseguiria? O que Jesus falou? Estava dizendo: o pão de vida, me explique. Então, alguns talvez estão dizendo na sua mente: não levante a mão, mas alguns estão dizendo: sim, isso que eu saberia. Mas talvez outros: eu já ouvi Jesus Cristo, o pão da vida, mas eu não saberia explicar exatamente como ele é o pão da vida. É uma coisa importante, esse conceito de Jesus Cristo ser o pão da vida. Então Jesus Cristo está passando esse capítulo aqui, tentando nos explicar. Depois desse diálogo que nós olhamos na semana passada, ele muda para uma parte. As pessoas não estão mais perguntando para ele, mas estão conversando entre si. E Jesus, como ele é Deus, ele sabe o que estão dizendo e ele responde aos seus comentários, né? E nessas respostas aos seus comentários, ele repete algumas vezes o que ele falou antes, mas ele nos dá uma aula sobre o que é o pão da vida. Então hoje à noite, o meu objetivo ao explicar isso aqui é que todos nós estejamos capazes de explicar o conceito de Jesus Cristo, o pão da vida, porque é fundamental. Quando Jesus Cristo usa essa metáfora, ou seja, desse exemplo, né, o que ele está dizendo aqui é fundamental para a gente entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Esses versículos aqui de 41 até 54, ou 59, desculpe, são fundamentais. Então aqui nós temos pelo menos 4 aspectos desse pão da vida. Olhem no seu texto, nós vamos pular um pouco, porque Jesus Cristo ele fala algumas coisas, ele repete algumas coisas, ele tem uma sequência que ele segue, nós vamos seguir mais ou menos essa sequência, mas ele repete umas coisas, uns conceitos que são importantes. Então,
Às vezes as mensagens se organizam de uma forma sequencial e às vezes se organizam pelos conceitos. Viu? Vocês, homens que estão assistindo os vídeos que eu coloquei, que estão trabalhando em como preparar mensagens. Às vezes o texto se organiza sequencialmente, às vezes é sobre conceito. Hoje vai ser mais sobre os conceitos que a gente encontra no texto, certo? Versículo 24, quero que vocês vejam esse texto aqui, esse versículo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E presta atenção a essa última parte: e eu o ressuscitarei no último dia. Lá vai meu Deus. Vou repetir: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e o ressuscitarei no último dia. Ele repete essa mesma frase em versículo mais tarde. Eu não anotei o versículo lá, coloquei isso também no vídeo, nunca faça isso. Versículo João 6, que ele repete depois. Ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em 49 até 51, versículos 49 a 51, presta atenção: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então, ele está fazendo aqui uma referência àquele tempo na história da nação de Israel, quando o pão, maná, desceu do céu e o povo comeu. Ele está dizendo: os seus pais, seus antepassados, comeram maná, mas depois eles morreram. Como qualquer pessoa morre, todas as pessoas morrem. Este faz a diferença. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer, presta atenção, não morra. Então, esse pão é o pão da vida, o pão de uma pessoa, e o resultado vai ser a imortalidade. Versículo 51: eu sou o pão vivo, eu sou esse pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a minha carne é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então presta atenção. O primeiro aspecto desse pão da vida que Jesus está se referindo, que é Ele, é que quando Ele fala a vida, esse pão da vida, a vida que está em questão aqui é a vida eterna. Nós olhamos na semana passada que a grande causa da confusão na cabeça do povo, que Jesus está explicando, eles não estão entendendo, não estão querendo entender, é que o povo queria pão assim de trigo, pão francês, pão, como é que isso é? Carioquinha, ou massa fina, ou massa grossa, pão assim, pão de forma, para fazer sanduíche. Estão pensando nesse pão, e Jesus Cristo está dizendo: eu quero te dar a vida eterna. Agora, qual é mais valioso? Qual é mais importante? Um pãozinho ou a vida eterna? Mas esse povo é tão fissurado, e não vamos ser tão ruins com eles não, porque nós também somos assim. Em nosso tempo, em nossa época é assim, em que as pessoas trocam as coisas eternas para as coisas temporais. Jesus está aqui oferecendo pão da vida, ou seja, a vida eterna. Jesus pode curar, amém? Jesus sempre cura? Não, nessa terra não. Jesus pode fazer com que uma pessoa prospere financeiramente, amém? Mas Jesus sempre faz aqui nesta terra que alguém prospere financeiramente? Não. Jesus Cristo não veio para oferecer principalmente estas coisas. O que Jesus veio para oferecer, para dar, é a vida eterna.
E 2 vezes nesse texto ele referencia a ressurreição. E interessante que no texto da semana passada, que nós lemos antes, ele também referencia a ressurreição. Ele está dizendo: eu estou aqui para que quando vocês morram, vocês não vão ficar mortos, mas vocês vão ressurgir. Isso é que eu lhe ofereço. Pão qualquer, tudo bem, é bom, é interessante, mas nem se compare com o que eu estou aqui para oferecer, que é a vida eterna. A parte da ressurreição é a parte central da mensagem de Cristo. Inclusive, domingo que vem, nós vamos celebrar o quê? A Páscoa. Páscoa é o quê? A ressurreição de Cristo. Qual é a importância da ressurreição de Cristo? É que é uma história bonita. Jesus venceu a morte e pronto, ponto final. Não. Jesus venceu a morte e a palavra de Deus chama ele de que? Das primícias da ressurreição. Ou seja, Jesus venceu a morte e por isso nós podemos vencer a morte. 1 Coríntios 15, 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo escrevendo para pessoas que estão em dúvida se Cristo tinha ressurgido, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Entenderam o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se a minha esperança aqui nessa vida, de eu ter um pouco mais de dinheiro, de eu ter um pouco mais de comida na minha mesa, de eu ter uma saúde, é miserável, é inútil essa vida. Se for essa a minha única esperança. Eu lembro que eu estive eu viajei quando eu era da idade de Natan, um pouco mais velho de Natan, eu viajei para a Rússia. Passei 2 semanas com um grupo evangélico que ia fazer evangelismo na Rússia. E a gente era um grupo grande, então a gente tinha vários tradutores. A gente dividia em grupos menores e cada grupo tinha um tradutor. E um dia eu cheguei atrasado no almoço e todos os lugares, os únicos lugares que existiam para mim era na mesa dos tradutores, todos eles russos. Aí eu fui sentar na mesa com eles. Então, aí eles olharam para mim e disseram: olha, aqui naquele sotaque russo, né, deles aqui, nós vamos falar só russo aqui. Olhando para mim, né? Mas tudo bem, pode falar, eu até aprendo umas coisas. Mas eles tiveram piedade de mim, pena de mim, e falaram em inglês para mim, muitas vezes. Aí eu sentado conversando com eles, aí eles disseram para mim, me ofereceram uma coisa de vodka. Não, eu não bebo, desculpe, eu não bebo. Aí, por que não? Aí seria o momento de eu dizer, porque eu acho que não, traz homem agora, é nome de Cristo, mas eu vacilei. Eu disse, não, é por questão de que não faz mal à saúde, né, devido. Aí um dos russos olhou para mim e disse, olha, aqui na Rússia, ele falou, nós temos uma frase, uma expressão. Se você não beber e não fumar, você morre saudável. Você entendeu a ironia? Você morre saudável. Aí ele tocou sem querer em que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se nossa esperança é só nessa vida, a única coisa que nós podemos esperar é morrer saudável. Certo? Viver saudável até certo ponto, até que nosso corpo não aguentar mais, a gente morre e só, e pronto. Se Cristo não ressurgiu. Mas Cristo ressurgiu e por causa disso nós é garantido nossa ressurreição. Olha que o apóstolo Paulo fala nesse capítulo 15, de novo, pulando um pouco para versículo 30. Porque estamos nós também a toda hora. Desculpe, vamos ver correto aqui. Por quê? O apóstolo Paulo falando dele mesmo. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. O apóstolo Paulo viveu uma vida bem arriscada.
Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, ele está se referindo a um episódio da vida dele na cidade de Éfeso, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebemos, que amanhã morreremos saudáveis. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou fazendo tudo isso, estou lutando, estou me gastando aqui no ministério. Para que serve se eu vou só morrer e pronto? Pulando um pouco mais para cá, para o versículo 50. E esses versículos, irmãos, se eu não consigo ler esses versículos sem ficar um pouco emocionado, me perdoe. Esses são versículos que eu leio quase em todo funeral que eu faço, certo? E é porque é central da esperança que nós temos. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que é que nosso trabalho não é vão? Por que devemos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? Porque esta vida não é a única coisa que existe. E na verdade a Bíblia nos ensina que a vida que nós teremos em Cristo depois é mais vida do que esta vida. Nós estamos vivendo na sombra, ali será a realidade. Nós estamos num sonho e um dia nós iremos acordar para a realidade. E eu esperava um amém ou dois ali. É espetacular isso, essa é a nossa esperança, irmãos. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida que Ele está falando aqui, o que Ele veio oferecer é a vida eterna, através dele, certo? Então, o primeiro aspecto, nós temos que colocar nossas mentes, irmãos, e é um desafio, mas tirar nossas mentes dos afazeres, responsabilidades dessas coisas, e entender que nossa perspectiva como crentes em Jesus Cristo é eterna. O segundo aspecto, voltando para João capítulo 6, em versículo 44 e 45, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Desculpe, deixa eu ver corretamente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Já leio isso. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Onde ele fala, está escrito nos profetas, isso vem de Isaías capítulo 54, por isso que eu pedi para ler esse capítulo no início. Ele está citando o livro de Isaías, e serão todos ensinados por Deus. E aqueles que são ensinados por Deus automaticamente virão a Cristo.
Isso é muito importante. Primeiro, o que está dizendo esse versículo? Primeiro, ele diz que ninguém venha a ele se o Pai não ensinar, certo? Se o Pai não trouxer. Então, as pessoas que estão vindo para Jesus Cristo, as pessoas que se convertem a Jesus Cristo, são pessoas que o Pai está trazendo. E isso deve nos dar uma ousadia em nosso evangelismo. E às vezes as pessoas pensam, não, que a doutrina de eleição que estamos tratando aqui impede o evangelismo. Mas se nós entendemos isso corretamente, isso nos dá uma ousadia, porque nosso trabalho é proclamar. Então, quando as pessoas vão participar aqui da equipe da Carnaval, quando nós na igreja vamos juntar de 3 em 3 meses para fazer campanhas de evangelismo, quando nós todos os dias nos deparamos com irmãos ou familiares que são descrentes, com amigos que são descrentes, com colegas que são descrentes, e nós procuramos falar do Evangelho para essas pessoas, a gente pode confiar que quem vai fazer essa obra é Deus. Aí a gente faz o melhor possível, mas depois a gente, poxa, não sei se eu expliquei bem, poxa, não sei, a pessoa nem me deu atenção, aí a nossa tendência é se desencorajar. Mas presta atenção, é Deus que faz o convite, é Deus que traz a pessoa, e na verdade a pessoa que Deus trouxer não sai. E eis a diferença. Eu sei que eu tenho citado essa ilustração, mas é a ilustração perfeita. Eu vou citar de novo, do Spurgeon, grande pregador, Charles Spurgeon, pregador inglês do século XIX, que encontrou um bêbado na rua. E esse bêbado chegou para ele e disse: Charles Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Aí ele disse: sim, deve ser um dos meus convertidos, porque se fosse um convertido realmente da parte de Deus, não estaria nessa condição. É Deus que traz, Deus que ensina nosso coração para buscar Jesus Cristo. Tem outro aspecto aqui. Qualquer pessoa que diz eu sigo a Deus, mas não sigo a Jesus Cristo, qualquer grupo que chega e diz, olha, Cristo, Maomé, o Joseph Smith, ou qualquer outra pessoa, além ou no lugar de Jesus Cristo, a gente pode ter certeza que isso não é de Deus. Não é de Deus, porque Deus vai estar, quando Deus chama, e o que diz? Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem está falando? Jesus Cristo. Pergunta que a gente faz para nós mesmos aqui: qual é seu compromisso com Jesus Cristo? Será que você tem ouvido do Pai? Será que você tem colocado sua fé em Cristo? Ah, mas eu amo a Deus. Será? Qual a sua posição diante de Jesus Cristo? Não pode ter um sem o outro. Continuando, quero que vocês vejam versículos 47 e 48. Ele diz, isso é chave para a gente entender essa passagem. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou, 48, eu sou o pão da vida. Interessante que quando a gente olha aqui no final dessa passagem, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Essa questão de comer o pão da vida, comer a carne, beber o sangue, a gente vai ver essas questões depois, não entendeu essa parte, que quando ele disse comer e beber, aqui, ele está falando em crer em Jesus Cristo. Pastor, como é que eu sei se eu estou comendo o pão da vida?
simples. Você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a mensagem principal que Jesus está falando desde o início do capítulo. É necessário que vocês creiam em mim. Vocês precisam crer em mim. E o povo diz: nós queremos pão. Vocês querem pão porque vocês não creram em mim. Eu sou o pão da vida. Como é que a gente vai comer esse pão? Crendo em mim. É importante, você precisa crer em mim. A gente pode voltar para o capítulo 3, o que Jesus Cristo fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 é chave. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como é que eu vou comer esse pão? Você vai crer no nome de Jesus Cristo. O grande teólogo e pensador cristão João Calvino, do século XVI, francês, ele falou o seguinte: presta atenção, é longa a frase, mas tem umas partes muito importantes aqui. Ele diz: esta é a conclusão do que ele havia dito antes. Ele está comentando sobre esse versículo aqui. Pois uma vez que os judeus eram tão carnais que não podiam entender nada espiritual, porque o pão físico, ele, Cristo, declara que a vida eterna é obtida pela fé, porque ele mesmo é a vida. E este é o significado, e aqui é interessante, ele diz: esse é o significado da metáfora. Por que ele fala pão? Por que ele está falando do pão da vida? Por que ele usa essa metáfora, essa figura de pão? Quando ele é chamado de pão da vida, pois assim como o pão sustenta nossos corpos fracos nesta vida perecível, Cristo é o alimento da imortalidade. Gostei dessa frase. Cristo é o alimento da imortalidade. E é pela fé que o comemos. Segue-se, portanto, que a alma é nutrida por ele para a vida eterna. Você come um pedaço de pão, você fica satisfeito durante um tempo, depois tem que comer mais um pedaço de pão. Com Jesus Cristo, você crê nele e é nutrido pela eternidade. Isso que João Calvino está falando aqui, interpretando esta passagem. Eu não achei uma forma melhor de dizer isso. Então, irmãos, nós temos até agora 3 aspectos. O primeiro aspecto, vida. Quando Jesus fala vida, o pão da vida, a vida quer dizer a vida eterna. O segundo aspecto, o pão da vida é concedido pelo Pai. É algo que Deus faz na vida de uma pessoa. Lembra também Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e nem a fé vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pai que traz. Versículo, e o terceiro aspecto, comer o pão da vida significa colocar nossa fé em Jesus Cristo. Número 4, versículo 51, 4 aspectos da pão da vida. Versículo 51, sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu dei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, para entender esses versículos e o que vem depois, é muito importante a gente entender esse versículo. Ele disse: o pão que eu dei é a minha carne. Aí você fala: Jesus, agora eu fiquei confuso, porque o Senhor, perdão, mas o Senhor está misturando as coisas. Fala do pão e agora é carne. O que é? É pão ou é carne?
Mas ele, presta atenção, ele está dizendo aqui: o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, quando foi que Jesus deu a sua carne? Como? Quando ele morreu na cruz. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Para que exista esse pão da vida, eu precisarei morrer na cruz. É isso que ele está dizendo. Ele continua, versículo 23. Jesus, pois, lhe disse, em 51, 52, as pessoas não compreendem, né? Que é isso, né? Carne, como é que a gente vai comer sua carne, né? 53, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu, mais uma vez essa frase, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54, 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora, nós precisamos tirar algumas, ou esclarecer e tirar talvez algumas confusões que surgem aqui. Certo. Primeiro, como é que nós vamos que nós vamos comer o pão da vida? Essa é a confusão que a gente precisa tirar. Como voltando do último ponto, como é que todo mundo vai comer do pão da vida? Aceitando Cristo, certo? Foi o terceiro ponto. Aceitando Cristo, ok? A carne, quando Jesus diz aqui, voltando para o outro versículo 51, e o pão que eu dei é a minha carne. Então, esse pão é a carne. Então, mais uma vez, nós continuamos pensando em termos espirituais. O que Cristo está dizendo aqui não é alguma forma de canibalismo santificado e nem representativo. Eu digo isso porque muitas denominações, inclusive entre eles algumas denominações de gente que eu ia chamar de nome de Cristo, se confundem aqui, porque eles não leem cuidadosamente essa parte. Porque nós aceitamos isso pela fé. Jesus Cristo está usando coisas físicas, pão, como metáforas, que João Calvino falou ali, metáforas de coisas espirituais. Então Jesus diz para você aceitar esse pão espiritual, você precisa crer em mim. E esse pão espiritual é através da minha carne que eu darei, ou seja, através da minha morte. Então, se nós vamos comer o pão da vida de uma forma espiritual, nós também vamos comer a carne e beber o sangue de uma forma espiritual. Quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, como é que isso funciona? Quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, nós colocamos nossa fé não somente na ideia de uma pessoa, nos ensinos, nos bons ensinos que Ele nos deu, no bom exemplo que Ele nos deu, mas nós colocamos nossa fé no trabalho essencial que Ele fez na cruz. Comer o pão da vida, ou seja, colocar nossa fé em Cristo, é comer a carne e beber do sangue, ou seja, participar da morte de Jesus. Ok? Nós não estamos falando como alguns grupos, algumas denominações falam, quando aqui não está em vista a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, depois Jesus coloca como uma forma da gente lembrar, mas aqui não está. Por quê? Porque Ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Deixa eu ver. E versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele está dizendo aqui, só quem come e bebe
comer a carne e o sangue de Jesus, que é salvo. E a pessoa que se converte e nunca celebra por algum motivo ou outro, ou se converte no seu leito de morte, ou se converte, acontece uma coisa, eu falei leite, né? Leito de morte, seu leito de morte, sua cama, já para morrer, e nunca celebra a ceia do Senhor. Ou a pessoa por algum motivo nunca celebrou, e aí o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é salva. Porque não existe uma necessidade, e algumas denominações ensinam, né? Se você aceitar Jesus Cristo, vamos no seu leito de morte, vamos correr para o hospital, tirar a máscara para vocês celebrar a ceia do Senhor. Não é assim. Aqui não está em vista a ceia do Senhor. O que está à vista aqui, é a salvação e nossa participação na morte de Jesus Cristo. Mas, pastor André, como isso, nossa participação? Primeiro, quando nós cremos, como eu falei, quando nós cremos na obra que Ele fez, porque quando Jesus Cristo morreu, Ele tomou sobre si o nosso pecado. Como nós temos explicado aqui várias vezes, é como se Ele tivesse feito e eu não. E eu sou justificado e meu pecado, como diz o hino que nós cantamos, meu pecado castigado em Jesus. É uma teologia pura ali aquele hino. Certo? Primeira coisa, então eu estou crendo na obra. Sem a obra de Jesus Cristo na cruz não há salvação. Segunda coisa, de uma forma bem real, quando eu me converto, eu participo da morte de Jesus Cristo. Romanos 6, de 1 a 3. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, nos exortando a uma vida santa, a uma vida de santidade. E o que ele fala? Que diremos, pois? Versículo 1, Romanos 6 e 1, começando em versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3, presta atenção. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, isso quer dizer o batismo do Espírito Santo, que acontece no momento da nossa salvação. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pulando para o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, se você morreu, você não luta mais com o pecado. Eu ouvi alguém explicando uma vez, se você vê um cadáver ali no chão, aí passa uma mulher linda, qual é a reação do homem, do defunto? Nenhuma. Né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo, mais uma vez a importância da ressurreição, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarto aspecto, acho que eu falei, a morte de Jesus foi necessária para que comamos o pão da vida. A morte de Cristo, a nossa participação tem dois aspectos. Primeiro é o que é a base da nossa salvação, a morte substitucional, ou seja, Cristo foi nosso substituto. Segundo, a nossa participação é a base da nossa santidade. Eu morri com Cristo, quando eu aceito Jesus Cristo, de uma certa forma eu estou participando, eu estou crucificando o velho homem lá junto com ele, e agora eu vivo em novidade de vida. Nossa participação é essa. Então, quando Jesus Cristo fala de beber do seu, de comer de sua carne e beber do seu sangue, ele está dizendo o quê? Que primeiro, essa é a base
na nossa salvação, na sua morte. E segundo, que nós participamos da sua morte na relação da nossa santidade. Nós morremos com Ele, ressuscitamos por uma nova vida, ainda aqui na terra, uma vida santa. Isso é uma coisa boa para lembrar. Isso é uma forma, todos nós lutamos com o pecado. Se você é crente aqui e diz que você não luta com o pecado, você já está pecando, porque você mente. O apóstolo João diz, no livro de 1 João, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Todos aqui lutamos com o pecado. Isso é uma coisa para lembrar. Olha, quando nós somos tentados, eu poderia até fazer isso, mas na verdade eu morri para aquilo. Aquilo não é mais para mim. Isso não me pertence mais. Por quê? Porque eu morri para aquilo. Com Cristo, aquele pecado foi crucificado com Cristo na cruz. Agora eu sou outro homem. Eu deveria viver, como diz em Romanos capítulo 6, em novidade de vida. Certo? Então, 4 aspectos aqui, irmãos. Já. Eu espero que, porque essa passagem é um pouco, não é uma passagem que se organiza facilmente, eu espero que essa mensagem tenha servido para explicar um pouco, organizar um pouco nas nossas cabeças o que Jesus está falando. Primeiro, para a gente entender esse conceito do pão da vida. Primeiro, vida quer dizer vida eterna. Estamos falando da eternidade, não da vida aqui na terra, não das provisões materiais. Segundo aspecto, o pão da vida é concedido pelo Pai, aqueles que o Pai trouxe. Outra coisa que eu não frisei, mas se o Pai me trouxe, o Pai me guarda. Isso é tremendo consolo para mim, porque eu me converti. Quando eu me converti, não foi eu que me coloquei na mão de Jesus, foi Deus que me colocou na mão de Jesus. E ninguém me tira, nem eu. Um tremendo encorajamento. Não é o Pai que me trouxe, certo? O pão da vida é concedido pelo Pai. Número 3, comer o pão da vida significa colocar nossa fé em Jesus. E número 4, a morte de Jesus foi necessária para que comamos o pão da vida. O que resta para nós, depois de ouvirmos essas palavras? Primeiro, resta para nós saber, pensar, como nós desafiamos na semana passada, se nós estamos focalizados nas verdades espirituais, se nossas prioridades são espirituais, se nossas prioridades são eternas, ou se são carnais e materialistas. Todos nós precisamos avaliar. Segundo, nós precisamos pensar e refletir: será que realmente eu coloquei minha fé em Jesus Cristo? Será que realmente eu coloquei minha fé em Jesus Cristo? Será que realmente o velho homem foi crucificado? Será que realmente eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim na cruz? Será que eu realmente comi do pão da vida? E a terceira pergunta: será que eu estou vivendo de acordo com essa crença? Será que minha vida evidencia esta crença? Será que eu estou vivendo, como o apóstolo Paulo fala, em novidade de vida? As 3 perguntas. Será que minha perspectiva é eterna ou temporal? Será que eu já comi do pão da vida? Será que a minha vida mostra as evidências disso? Se você está aqui sem Jesus Cristo, gostaria de falar contigo. Você pode falar depois do culto, você pode marcar, você pode falar comigo pelo WhatsApp, pode falar com outro irmão da igreja, mas não demore para resolver isso. Se o Pai está te tocando agora, se o Pai está te ensinando através de sua palavra, corre para Ele, corre para a pessoa de Jesus Cristo. Se você é crente em Jesus Cristo, pastor, eu tenho uma área na minha vida que eu preciso me entregar para Ele, alguma coisa que eu preciso me comprometer com Cristo, que eu estou lutando, uma coisa que eu sei que Deus quer que eu faça, mas eu estou sem força para fazer, venha falar comigo, vou orar contigo, vou abrir a palavra de Deus e nós vamos juntos andar em novidade de vida. Amém? Senhor, mais uma vez, entrego essa palavra a Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja pegando e fazendo
o que Ele quer com a palavra, para a honra e glória do Teu nome, para o avanço do reino de Jesus Cristo, aqui no Rio São João, aqui no Maranhão, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus.